Olá, signo de Capricórnio. Pessoal do signo de Capricórnio, essa mensagem é para vocês, uma mensagem de reflexão. Pode ressoar com o que você está vivendo ou não. E se tiver, eu convido vocês a refletir com essa leitura. Então vamos lá. O tema central dessa tiragem é a justiça. A carta da justiça é o arcano 8. O que me faz perceber que o que vocês podem estar passando agora é por uma questão de se sentir talvez injustiçado ou mesmo buscando a justiça na vida de vocês ou em alguma situação específica. A sensação que me dá assim, são de pessoas que sentem assim, poxa, eu faço tanto, eu faço a coisa certa, eu trabalho, eu me empenho, eu me dedico para essa situação, sabe? Eu faço por onde, mas até agora eu não tô vendo. Eu não tô vendo a coisa acontecer para mim. Eu não tô, parece que não chega, sabe? Parece que o que eu quero, aquilo no que eu me empenho, não chega, sabe? As coisas que vêm para minha vida não são compatíveis com o que eu planto, com o que eu semeio. Eu sempre fico esperando a colheita, sabe? A colheita de acordo com aquilo que eu planto. Então, eu tenho uma sensação de que a vida não é justa, o mundo não é justo. Até quando? Quando é que eu vou receber da vida de acordo com o que eu venho plantando, de acordo com com o que eu venho pensando? Eu venho colocando pensamentos positivos, eu venho trabalhando com uma lei da atração, buscando pensamentos em harmonia. Eu venho trabalhando, me dedicando, fazendo o trabalho de casa, meu dever de casa, mas a impressão que eu tenho é que não vem. Sabe, essas pessoas é que estão. Eu tô, assim, captando o que essas pessoas pensam ou estão sentindo. Então, e às vezes dá um desânimo, sabe? Porque olha assim e fala: poxa, o que adianta eu ser desse jeito e vem outra pessoa que, sabe, que não tem consciência, que não tá nem aí, faz tudo de qualquer jeito e tá lá, bem, recebendo as coisas, ganhando dinheiro, fazendo, acontecendo, enquanto eu tô aqui. As coisas para mim parece que não acontecem, parece que as coisas não, né? Realmente parece que as coisas não acontecem. Eu não vejo acontecer para mim. Eu vejo acontecer para os outros, mas não para mim. Então é um sentimento de injustiça com a vida, injustiça com, até se você for cavar assim mais profundamente, pode sentir uma injustiça em relação ao divino. Cadê a justiça divina que não traz para mim? Disseram que se você for bom, se você for honesto, se você for dedicado, se você fizer o que precisa ser feito, se você perdoar, que uma hora vai ter o retorno, mas eu não vejo o retorno, sabe? Essas pessoas que se sentem assim, e às vezes dá até um cansaço de não ter o retorno, sabe? De fazer sempre aquela mesma, sabe? De fazer por onde, de bem, eu vou perdoar, e o retorno não vem, sabe? A colheita, né?
Você sempre colhe, tá sempre colhendo coisas que não tem a ver. Parece, sabe? Que você colhe e fala assim, caramba, mas eu não plantei isso. Por que que isso apareceu na minha vida? Isso não é justo. Eu não mereço isso. Eu não mereço que essa situação esteja acontecendo comigo. Então, esse é o sentimento assim que eu posso captar agora dessas pessoas. Então, o que a, a carta que vem de fluência é uma carta do Rei de Ouros, que é um arcano de poder, de força. Ele é um poder material. Ele é um poder material, mas ele chega para a pessoa depois de muitos nãos, depois de muitas portas fechadas, sabe? Então, é assim, sabe, o Rei de Ouros, para ele chegar a ser rei, ele trilhou muita coisa. Esse poder que ele alcança foi depois de muita experiência, muitas vivências. E ele olha para trás e ele vê assim, caramba, valeu a pena. Apesar de tudo, valeu a pena. Porque eu consegui chegar. Então, o que diz aqui é que de uma hora ou outra, só um momentinho. Eu até engasguei aqui com o Rei de Ouros, com essa leitura. O Rei de Ouros vem trazendo essa percepção, né, de que uma hora isso vai chegar para você. Você vai conseguir, porque o Rei de Ouros, você vê que a carta dele tem muita coisa, muita informação, tá? Tem muitas informações ali, o que nos dá a entender, que nos pode trazer para a gente como simbologia da quantidade de vivências que ele teve, de experiências que ele teve, de coisas que ele vivenciou para chegar onde chegou, para chegar no topo do elemento ouro, né? Desse elemento que representa a riqueza, que representa a prosperidade, que representa um poder, sabe? Um poder de estrutura, tá? Então, aqui a justiça, e a carta da justiça diz, né? A justiça ela vai ser feita. De uma forma ou de outra ela vai acontecer. E muitas vezes a gente não consegue ver ela sendo estabelecida no nosso caminho. Mas a justiça é a lei. E aqui, com esse arcano, ele como é um arcano maior, ele fala de uma lei muito maior. Uma lei que está acima da lei dos homens. É uma lei divina, uma lei universal, na qual ninguém fica fora dela. E a lei, ela ali tem uma espada na mão, né? O arcano tem uma espada na mão. O arcano ele tá com uma espada na mão, que significa o mental, a retidão, o mental correto, o mental preciso, sabe? E ele tá acima da balança. Ele tem uma supremacia em relação à balança. E a balança ela está representando o emocional, o equilíbrio emocional. Então, o que acontece? A justiça diz, a lei divina, a lei universal é clara. O que você entrega, você recebe da mesma maneira, da mesma forma. Entende? Então, aqui a resposta, a mensagem que vem para mim, para passar para vocês é:
Não desistam. A justiça vai ser feita. Mantenha o equilíbrio emocional. Preservem a emoção de vocês. Busquem se interiorizar. Busquem essa interiorização para que vocês consigam equilibrar e controlar as emoções de vocês. Para que, em consequência disso, vocês consigam ter um equilíbrio mental. Um poder mental, que vocês ganhem força na mente de vocês. Essa força mental, ela vai conduzir vocês, e é uma força mental verdadeira, baseada no que é certo, no que é correto. Você sabe o que é correto, você sabe o que precisa ser feito. Mas você só vai conseguir fazer o que é certo e o que é necessário para que você alcance aquilo que você espera da vida, quando você tiver com as suas emoções controladas, com os seus instintos controlados. E aí você vai buscar de dentro de você a retidão. Ser correto. Você sabe, todo mundo sabe. Nós sabemos, dentro da gente a gente sabe. Quando você tem na sua frente um prato de pizza e você tem um prato com mamão, você sabe o que é melhor para o seu corpo. Todo mundo sabe, todos sabem. Né? Se não for uma criancinha, mas se você é um adulto, você sabe o que é melhor. Você sabe o que é o correto. E muitas vezes a gente, por emoção, por desejos efêmeros, por desejos passageiros, aquele desejo de sentir o paladar, né? A gente vai na pizza, né? Muitas pessoas vão na pizza. Mas a gente sabe qual é a consequência disso. E eu estou dando esse exemplo aqui da comida, mas é muito mais do que isso. Eu estou falando também em questões maiores, questões de escolhas no nosso dia a dia. Quando você escolhe a pizza, quando você escolhe a comida que não vai nutrir de verdade o seu corpo, você pode considerar, né? Dentro de você, a gente sabe disso. Poxa, comi isso aqui, podia ter escolhido a fruta. Quando a gente está num banquete, em um banquete que tem muitas comidas misturadas, assim, como frutas, saladas, comidas mais saudáveis, e tem as comidas que não são saudáveis, aquelas industrializadas. Todo mundo que está ali, todo mundo reconhece isso. Então, esse é só um exemplo, porque na nossa vida a gente tem banquetes de outros formatos. E um banquete que a gente tem também são os nossos pensamentos, a gente pode escolher. E aí eu pergunto para você, o que você está escolhendo de pensamento? Você está escolhendo os pensamentos que nutrem? Ou você está escolhendo os pensamentos destrutivos? Como é que você está usando o poder do seu verbo? O poder de falar, da sua comunicação? O que é que você está falando sobre você? O que é que você está falando sobre a sua vida? Para você ou para os outros? Você prefere, ao se comunicar com alguém, falar sobre outras pessoas negativamente, ou você prefere falar sobre ideias? E por que esse arcano da justiça traz isso? Porque isso tem a ver com a lei maior. Aqui se faz, aqui se paga. Conhece esse ditado? O que você está escolhendo para falar é isso que você vai ter. Se você escolhe falar mal das pessoas, se você sabe aquele tipo de fofoca que não leva a lugar nenhum,
sabe, aquele prazer em falar mal dos outros. Você vai trazer pessoas para sua vida dessa maneira, nessa vibração. Agora, se você é uma pessoa que gosta de falar de ideias, possivelmente você vai encontrar pessoas que também gostam, pessoas que lançam novas ideias, pessoas que constroem. E você vai se tornar uma pessoa que constrói. A justiça é isso. Não adianta, existe uma lei. Se você joga uma bola na parede, essa bola vai voltar para você. Ela não vai se afundar na parede. Ela não vai atravessar a parede. Ela vai voltar para você. Isso é lei. A lei, leis universais, leis que estão acima dos humanos. Então, é pensar aqui o que é que eu estou fazendo. E muitas vezes você pode. E eu, no início da leitura, vieram pessoas para mim, a sensação de pessoas que se sentiam assim: poxa, mas eu estou fazendo, mas não estou recebendo. Observa. Observa se você está sendo íntegro. Será que você está sendo 100%? Sempre que houver 10%, 20% ou 1% que você esteja deixando de fazer o correto, esse 1% vai voltar. Então, na medida que você entrega, é a medida que você recebe. Então, se você acredita que você está entregando 100% e você não está recebendo 100%, observa que pode ser que você não esteja enxergando. Talvez você esteja achando que está entregando 100%, mas não está. Alguma coisa não está sendo entregue. Alguma coisa não está sendo realizada. Alguma coisa está faltando. Esse equilíbrio está faltando. Então, e se você estiver fazendo os 100%, se realmente você está fazendo os 100%, você vai chegar lá, porque aqui tem o Rei de Ouros, trazendo para você a prosperidade, de acordo com aquilo que você entregou, de acordo com aquilo que você foi. E aí você pensa assim, mas tem pessoas que eu vejo que, poxa, que não são 100%, que não são justas, não são boas pessoas, não são honestas e estão recebendo. É porque elas não receberam tudo ainda. Elas podem até estar recebendo, assim, aparentemente. Elas podem estar até recebendo dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. Aqui o Rei de Ouros, ele fala em um recebimento de valores, uma prosperidade em valores. Então não se compare, porque você não sabe da vida do outro se ele está íntegro em valores, se ele, apesar de pode estar recebendo dinheiro, muito dinheiro, mas você não sabe se ele deita no travesseiro, deita a cabeça no travesseiro e sente que está cumprindo com a sua missão, cumprindo com o propósito, que está se sentindo realizado. Então, a vida do outro não é uma medição. Não podemos comparar. E às vezes uma pessoa que nem recebe tanto em valores monetários, ela pode estar recebendo muito em outro tipo de valor. E um valor algo muito valioso é o crescimento, o seu desenvolvimento. Você se desenvolver e ser consciente do seu desenvolvimento e perceber, ser capaz de olhar os seus defeitos, ser capaz de olhar para si mesmo, capaz de se sentir dentro da lei divina, ou ao menos buscando ser
equilibrada em relação à divina. Isso são valores que muitas pessoas que têm muito em dinheiro e que não possuem. Então, aqui o pedido: não se compare. A lei divina é para todos. A justiça divina, ela vem para todo mundo. E às vezes a gente não está vendo. E nem sempre vai ser igual. Ela vai ser de acordo com cada um. Vai ser diferente. Uns podem receber em dinheiro, outros podem receber em amor, em família, em valores que não são concretos, mas que são muito valiosos, que valem muito. Então esse é o pedido. Olhar também que muitas vezes as oportunidades estão na sua frente. O As de Copas, ele traz isso também, como ele está numa posição de desafio, muitas vezes a gente não enxerga as oportunidades, a gente não consegue enxergar que está ali na nossa mão. Mas eu fico achando que eu estou fazendo, eu fico achando que eu estou me dedicando, mas talvez não seja a dedicação correta, não seja um meio mais adequado. Então eu preciso mudar a técnica, o formato, o modo de fazer, o modo de entregar. Eu vou falar assim, eu costumava fazer a leitura aqui de uma maneira que eu fazia tentando assim me basear no que eu via dos outros vídeos, das outras pessoas fazendo, mas eu não consegui, mas para mim não funcionava daquele formato. O meu formato tinha que ser uma coisa mais de acordo comigo, que tinha que ter a ver comigo, com o meu jeito de pensar, com a minha estrutura mental. Não adiantava eu copiar dos outros. Então, quando eu entendi isso e mudei, eu comecei a colocar mais. As coisas começaram a sair mais, as leituras começaram a sair mais. Porque eu queria me muitas vezes preocupada com as cartas, com o que eu tinha que falar sobre as cartas. E, na verdade, eu tinha que me conectar com as pessoas que possivelmente precisavam e iriam acessar. Então, às vezes, a gente acha que está entregando de uma maneira, que é uma maneira correta, e não, a gente precisa entregar do nosso jeito. A gente precisa entregar para o mundo aquilo que aquilo que é da gente. Aquilo que é o nosso formato, do nosso jeito. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham refletido. São cartas, apesar do As de Copas ter saído no desafio, ele é uma carta positiva. O Rei de Ouros também. Então, e vocês que são capricornianos, que têm essa pegada de trabalho, né? E justamente a gente começou aqui falando sobre trabalho, né? Sobre dedicação. Eu me dedico, eu faço, eu me dedico, eu vou atrás. É bem da energia capricorniana mesmo. Então eu digo para vocês, do jeito, de vocês, né? Essa dedicação, esse olhar para objetivos, para as metas, querer construir. E por mais que vocês estejam achando que não estão conseguindo, ou vocês estão querendo ter o resultado antes da hora, e não estão ansiosos por um resultado que precisa de mais tempo, ou vocês não estão fazendo de acordo com vocês. Vocês não estão fazendo do jeito de vocês, pela natureza de vocês, entendeu? Aí eu vou falar assim, vou falar no singular. Para você que está com essa situação, eu faço e não alcanço, pode ser que você não esteja usando a sua essência, sabe? O seu jeito de viver, o seu jeito de entender a vida.
A gente não quer igual, mais do mesmo. A gente quer algo que venha diferente, que venha de cada um, que cada um entregue da sua maneira. E assim a gente consegue fazer um grande retalho, que cada um vai entregando do seu formato. Então é isso, entrega do seu formato. Tenta pensar assim, cara, como é que eu faria isso se não tivesse regra nenhuma e se eu tivesse que fazer unicamente do meu jeito? Assim, completamente à vontade. Como é que eu faria? Ok? É por aí. Reflitam sobre isso. E eu espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima leitura.